Olá! Hoje a gente vai, de uma vez por todas, abrir a caixa preta da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Vamos mergulhar nos 14 princípios que são a base de uma das abordagens terapêuticas mais eficazes que existem. Então, vamos lá, vamos entender isso juntos. Sabe, para muita gente, terapia parece uma coisa meio misteriosa, né? Uma conversa que não se sabe bem para onde vai. Mas, e se fosse um processo claro, bem estruturado, onde terapeuta e cliente trabalham lado a lado? Pois é, a TCC é exatamente isso. Tá, eu sei. Olhando para essa lista de 14 princípios, a primeira reação é pensar: nossa, que complicado. Mas calma, respira. Para entender como tudo isso se encaixa de verdade, a gente pode simplificar e organizar essas ideias em 3 partes, usando uma analogia bem fácil de pegar. Exatamente como construir uma casa. Pensa bem, primeiro a gente precisa da planta, do projeto, da fundação, certo? Depois vem a construção em si, erguer as paredes. E por último, a gente coloca dentro da casa as ferramentas para viver bem ali. A TCC segue uma lógica muito parecida. E tudo começa aqui, no nosso ato 1, a fundação. Antes de subir qualquer parede, é fundamental criar um mapa personalizado da mente da pessoa. E, talvez o mais importante de tudo, construir uma parceria sólida, uma aliança de verdade entre terapeuta e cliente. Então, esses 2 primeiros princípios são literalmente o alicerce da nossa casa. O primeiro, essa tal de conceitualização cognitiva, nada mais é do que o terapeuta entender a fundo como a pessoa pensa. Essa é a planta baixa da mente. E o segundo, a aliança, garante que eles são um time, trabalhando juntos para erguer a construção. Vamos pegar o caso do Abi, que o material de origem cita. O terapeuta dele percebeu como uma crença central, a ideia de que eu sou um fracasso funcionava como um bloqueio gigante para as coisas que ele queria fazer na vida. Entender isso foi a planta baixa de todo o tratamento, foi o ponto de partida para começar a mudança. Certo. Com a fundação bem feita, a gente avança para o ato 2, o processo. Agora é a hora da construção, sabe? O trabalho prático, mão na massa, que acontece em cada sessão de terapia. É aqui que a casa começa a ganhar forma de verdade. E olha, o processo da TCC é super dinâmico. Cada um desses pontos é como um tijolo que a gente vai colocando. A colaboração significa que todo mundo está no mesmo time. A orientação para objetivos define para onde essa construção está indo. O foco no presente ajuda a lidar com o que está pegando agora. E a parte educativa? Essa ensina a pessoa a ser o próprio arquiteto da sua vida dali para frente. E essa construção toda acontece de um jeito bem organizado. O princípio 11 mostra que as sessões têm uma estrutura. Mas, veja bem, isso não é para ser algo rígido, engessado. Pelo contrário, é para ser eficiente. Cada sessão tem um plano claro, que é decidido em conjunto, para garantir que o tempo seja super bem aproveitado e que a pessoa saia de lá com clareza e um plano de ação. Esse ponto aqui é crucial. A parte educativa da TCC, lá do princípio 9, é toda sobre empoderamento. O Abi, por exemplo, aprendeu a usar os diagramas para ele mesmo identificar seus padrões de pensamento distorcidos. A meta final nunca é a dependência, é sempre a autonomia. E, finalmente, chegamos no ato 3, a caixa de ferramentas. A casa está de pé, bonita, e agora? Agora, a gente precisa equipá-la. A TCC dá um monte de técnicas e habilidades práticas que as pessoas aprendem a usar sozinhas para manter tudo em ordem e continuar progredindo. E uma das ferramentas mais poderosas dessa caixa é a tal da descoberta guiada. Em vez do terapeuta chegar e falar, e se o pensamento está errado, ele age mais como um detetive, sabe? Fazendo perguntas. Mas quais são as evidências para acreditar nisso? Com o AB, foi esse método que o ajudou a questionar se a crença de ser um fracasso era realmente um fato, olhando para as coisas de forma mais objetiva. Outra ferramenta que não pode faltar são os planos de ação. É a famosa tarefa de casa, porque o que acontece entre uma sessão e outra é tão importante quanto o que acontece na sessão. Esses planos pegam o que foi descoberto na terapia e levam para a vida real, para testar novas formas de pensar e agir. É lá fora que a mudança realmente acontece. Ok, mas como a gente garante que essa casa, com fundação, estrutura e ferramentas, vai ficar de pé para sempre? Como fazer com que todo esse trabalho incrível dure e não se perca no tempo? Bom, existe uma regra de ouro. Uma regra que amarra tudo isso e garante o resultado a longo prazo. E aqui está ela. Simples, né? Mas extremamente poderosa.
A questão é que as pessoas esquecem boa parte do que acontece nas sessões, e quando isso acontece, os resultados são piores. Por isso, a regra é clara: anotar tudo. Anotar os insights, os planos, as novas formas de enxergar as coisas. E essa imagem mostra perfeitamente como isso funciona na prática. É uma anotação do AB. Ele começa com um pensamento que paralisa. Não consigo nem sentar para pagar minhas contas. Só que em vez de parar aí, a anotação transforma isso em passos pequenos gerenciáveis. Vou fazer isso só por 10 minutos. O primeiro minuto vai ser o mais difícil. Isso transforma um monstro gigantesco na cabeça em uma tarefa pequena e totalmente possível de ser feita.